Oi, oi, eu sou a Xanda. Eu decidi fazer um videozinho hoje para compartilhar um pouquinho de uma parte da minha história com vocês. Quando eu tinha 22 anos, eu tava com uma depressão, mas eu era do tipo que eu não demonstrava. Eu gostava de sair, de farrear, ir pras boates, beber, namorar e tudo mais. E aí eu continuei fazendo essas coisas, mas por dentro eu estava muito mal. E um dia aconteceu uma situação chata e eu fiquei muito chateada e eu falei nesse dia, eu não aguento mais viver, eu tô cansada, eu tô esgotada. Pra mim já deu, eu vou acabar com a minha vida. E aí eu entrei pro quarto decidida e nesse dia minha mãe entrou atrás e ficou do lado da minha cama careando a minha cabeça e não saiu por nada. E eu fingia que estava dormindo para ela poder sair, mas ela não saía. E aí nesse momento eu comecei a pensar nela, porque até então eu achava que se eu acabasse com a minha vida eu estaria acabando com o meu sofrimento. Infelizmente hoje eu sei que não é bem assim. Mas eu pensei na época, né, gente, se eu faço uma coisa dessas, eu acabo com a minha vida, com o meu sofrimento. Mas e minha mãe? Ela seria a pessoa que mais ia sofrer. E eu não queria isso. Então eu perdi a coragem. E quando foi no outro dia de manhã, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais viver, eu estou cansada, estou esgotada. E agora eu não tenho mais coragem de acabar com a minha vida por causa da minha mãe. Então o Senhor precisa me ajudar, precisa fazer alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer e eu não aguento mais. E aí foi a primeira vez que Deus falou comigo. E Ele falou assim, vai para a casa da sua irmã. Eu escutei a voz de Deus, mas eu não reconheci. Na época eu não conseguia entender que era Deus falando comigo. E aí eu respondi, eu falei assim, eu ir para a casa da minha irmã? Eu tenho uma irmã que mora no Rio Grande do Sul e ela tinha se tornado cristã evangélica já tinha um tempinho. E aí eu pensei, o que eu vou fazer lá? Não tem farra para mim lá, né? E Deus falou de novo comigo, você precisa de descanso. E aí eu respondi assim, é mesmo, né? Eu preciso de descanso. E aí eu peguei o telefone e liguei pra ela, falei, Sandra, tal dia eu tô saindo de férias e eu vou comprar a passagem, tô indo pra aí. Ela ficou muito surpresa, mas ao mesmo tempo muito feliz. E aí eu saí de férias e fui pra lá. Quando eu cheguei no primeiro final de semana lá, né, no sábado, ela falou assim, olha, Xanda, na igreja que eu frequento, todo sábado tem o culto dos jovens. Eu não costumo participar, porque eu não sou mais tão jovem, mas se você quiser eu vou com você, pra você ver como que é. Normalmente eu diria assim, tá louca? O que eu vou fazer no meio desse povo? Mas Deus já vinha me preparando. E aí a resposta foi a seguinte, né? Tem nada pra fazer, vamos lá ver o que dá. E aí nós fomos e eles fizeram um culto como se fosse um salão paroquial e foi bem assim, estilo jovial, né? Foi um jovem que ministrou e foi bem bacaninha. A primeira igreja batista de Santo Ângelo, que chama. E aí no final do culto eles fizeram uma cantina, colocaram músicas que eu nem sabia que eram músicas evangélicas, bem bacanas, tipo pop rock, alguma coisa assim. Na época eu não conhecia, achava que só tinha música que eu considerava brega. E aí eu achei aquelas músicas legais e tinha uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong e os jovens todos conversando e rindo, sem beber cerveja ou sem beber esse tipo de bebida alcoólica e se divertindo muito e eles todos me acolheram de uma maneira muito bacana. Eu me senti muito, muito bem. Eu consegui aproveitar a noite e eu fiquei impressionada, assim, o papo gostoso, um papo saudável, divertido. E eu falei, como assim? Dá para ser crente jovem e curtir e ser feliz? E eu fiquei impressionada com isso. Achei muito legal. E aí,
Durante a semana, eles também fizeram vários eventinhos assim com os jovens e todos eles me incluindo, e fizemos caminhada, trilha, fomos para pizzaria, sorveteria, show gospel de rock e várias coisas assim bem legais, e foram as melhores férias da minha vida. Eu saí de lá totalmente transformada. E eu continuei frequentando a igreja, né, aos sábados, no culto dos jovens, e aos domingos. E aí eu comecei a aprender mais de Deus, tirei muitas dúvidas com a minha irmã sobre a Bíblia, ela sempre me mostrava o que estava escrito e foi me orientando. E aí quando eu voltei para minha terrinha, Pirapora, eu voltei com o coração totalmente transformado. Claro que eu não voltei santarrona, perfeita, eu continuei, até hoje eu tenho muitos, né, meus erros, né, cometo pecados, mas eu voltei com o coração decidido a triar os caminhos de Deus, né. Em um dos cultos, antes, lá em Santo Ângelo ainda, no Rio Grande do Sul, antes de eu voltar para Pirapora, eu entreguei a minha vida a Cristo como único e suficiente Salvador. E aí, antes eu me sentia muito cansada sempre, parecia que eu tinha um fardo tão grande nas minhas costas. E aí, quando eu tomei essa decisão de coração, foi como se Deus tivesse tirado com a mão aquele peso. Foi tão assim instantâneo, foi tão assim maravilhoso. E aí eu falei, gente, não dá para viver sem Deus, não dá para viver sem Cristo. E aí eu voltei decidida que eu iria viver minha vida de uma maneira diferente. E eu voltei e comecei a visitar algumas igrejas lá na minha cidade, né, em Pirapora. E um belo dia aconteceu uma situação bem chata na minha casa, com uma confusãozinha lá. E aí eu fiquei chateada e eu falei, eu pensei, na verdade, né, eu pensei assim, eu não aguento mais viver essa situação que a gente está vivendo aqui agora, e eu vou pedir conta do meu trabalho, eu vou sumir nesse mundo, vou continuar servindo a Deus, mas eu não quero mais conviver aqui neste lugar, dessa forma. E aí eu fui, e aí Deus me trouxe à mente uma igreja que tem na rua da casa da minha mãe, chama a Igreja Batista Missionária, e ele falou assim, vai lá hoje. E aí eu pensei, gente, tem essa igreja mesmo aqui pertinho, vou lá hoje visitar para ver como que é. E aí eu fui, e a igreja estava bem lotada, estava cheia, eu fiquei lá atrás, num cantinho escondida, e durante a pregação, o pastor Albertino, que é o meu pastor até hoje, ele falou assim, olha, você que está pensando em largar seu emprego, largar sua vida aqui, sumir no mundo, não faz isso não. Isso é o inimigo que está colocando na sua cabeça. Dizer que Deus quer te erguer como pilar na sua casa. E aí eu arregalei o olho e falei, quem falou com ele? Eu não falei isso com ninguém. E aí ele continuou a pregação normalmente, e durante umas 3 vezes ele parou a pregação e falou a mesma coisa. E aí eu tive certeza que era Deus falando comigo de novo. E aí ele, no final do culto, ele falou assim, olha, quem já terminou o estudo bíblico e entendeu que deve se batizar, dá o seu nome na portaria que no domingo que vem vai ter batismo. Quem não entendeu, tira suas dúvidas com seus professores, que é importante. E aí eu pensei, é aqui que eu vou ficar, porque Deus falou comigo aqui, e eu quero me batizar no domingo que vem. Então, eu procurei uma pessoa lá, a irmã Elci, que foi a moça que me deu o estudo, uma bênção, que eu amo muito. E aí eu falei com ela, olha, eu quero fazer o estudo bíblico, mas eu quero me batizar no domingo que vem. E aí ela falou, vamos conversar com o pastor, né, primeiro, para saber. E aí eu conversei com o pastor Albertino, expliquei a situação, e ele falou, olha, se você está decidida no seu coração a seguir a Cristo, eu não posso te impedir de você se batizar, mas eu te peço que você faça o estudo até o fim e
pensa bem, porque tem muitas pessoas que vêm na empolgação e acabam manchando o Evangelho de Cristo. E isso é uma coisa muito séria. E eu falei com ele, pode ter certeza, pastor, que eu vou vestir a camisa de Cristo e não vou olhar para trás. E no domingo, no domingo seguinte, eu estava me batizando nas águas do Rio São Francisco, para a honra e glória do meu Deus e meu Senhor Jesus Cristo. E nunca mais olhei para trás. Eu nunca mais quis voltar para o lugar de onde eu estava. Eu só segui em frente. E por isso, hoje, eu tenho conseguido suportar tudo que eu tenho suportado de uma maneira muito mais leve, né? Menos traumática, né? Eu tenho certeza que se não fosse por Deus e me sustentando nesse momento, eu não conseguiria estar tão bem diante da situação que eu estou vivendo. Então, eu desejo essa paz para todos. Eu quero dizer assim que essa experiência que eu tive com Deus, com Jesus, foi a melhor coisa na minha vida, quando eu tomei a decisão de tirar a minha vida do meu controle e colocar no controle de Deus, entregar minha vida a Jesus, porque se Ele é meu Senhor, então Ele dá as ordens e eu obedeço, e Ele só dá ordens para fazer o que é melhor para mim, né? O que é melhor para todos. Então eu sigo firme, eu sigo em paz, eu sigo feliz, sabendo também que não é só aqui nessa terra que a gente tem, que a gente vai ter o consolo, mas quando acabar essa jornada aqui, tem algo muito melhor me esperando, né? Ao lado do meu Senhor lá no céu. Então, eu não tenho por que ter medo, eu não tenho por que me entristecer, porque com Deus a gente tem vitória. Com Jesus a vitória é certa, independente do que acontecer, aqui na terra ou lá no céu, a vitória é certa, tá bom? Um grande abraço a todos e meu muito obrigado por vocês estarem aqui até esse momento comigo.